Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola Espiritual em Casa de Oração Raio de Luz. Esse é o primeiro vídeo de uma série que terá como tema a introdução ao autoconhecimento. Desde já, fica o nosso convite para você nos seguir nessa caminhada rumo à real identidade. Se você chegou agora no nosso canal, ou se você já é nosso inscrito, dê o seu joinha. Caso não se inscreveu ainda, aproveite, corre lá e se inscreve. Curta e compartilhe nosso conteúdo filosófico e também nosso conteúdo de Umbanda em suas redes. Faça com que nossa mensagem possa chegar ao maior número possível de irmãos. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A Escola Espiritual em Casa de Oração Raio de Luz oferece mais um curso aos seus filhos de fé, bem como aos seus seguidores virtuais inscritos em nossas redes. Esse curso, que virá no formato presencial, congregando materiais de apoio, textos escritos que podem ser solicitados via e-mail e vídeos como este que está chegando até você nesse momento, serão disponibilizados gratuitamente. Lembrando a frase do Pórtico de Delfos, a famosa frase: "Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses", vamos abordar a temática autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si, que significa que somos um micro-universo que reflete todo o macro-universo. Nós vos saudamos e convidamos para fazer cumprir em sua vida a máxima crística: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, olhando para nós mesmos com sinceridade, afinal de contas não é possível mentir para si mesmo, não é verdade? Neste momento, será que sabemos quem realmente somos? Será que sabemos de onde viemos e para onde vamos? E o que é mais intrigante em toda a nossa caminhada enquanto encarnados, o que viemos fazer nesse mundo? Qual a nossa missão? Essas são perguntas muito difíceis de serem respondidas e, na maioria das vezes, as ignoramos e sequer permitimos refletir sobre elas. Será que o fato de não nos permitirmos a tais questionamentos tem implicações diretas em nossa vida? É possível e muito comum ouvirmos as pessoas dizerem: "É melhor nem pensar nisso", ou "quanto mais perguntas fizer, mais perguntas surgirão". Mas será mesmo que a inércia e a ignorância em relação a essas perguntas, em saber quem realmente somos, não lhe seria mais prejudicial do que levantar esses questionamentos que no momento podemos até não ter respostas? Enfim, o assunto é mesmo muito complexo e de fato suscita, faz surgir muitos outros questionamentos que nos levam, por sermos amantes da inércia, a nos acomodarmos com as diversas situações da vida e meio que deixa a vida nos levar. No entanto, existe um aforismo filosófico que nos diz que quando nós não pensamos sobre quem somos, somos pensados, ou seja, as massas, as pessoas fazem isso por nós. Nesse sentido, perdemos a oportunidade de determinarmos quem somos para sermos então
um produto de nós mesmos. Com isso, vamos nos tornando um produto do meio, um produto externo. Para que isso não ocorra e para que nos tornemos senhores do nosso pensar, do nosso agir, do nosso ser, é que a Escola Espiritual e Casa de Oração Raio de Luz oferece o curso Introdução ao Autoconhecimento. Nele serão enfatizados diversos temas, tais como o todo, o Criador primordial, o demiurgo, criatura dual irradiada do próprio Deus, que permite a manifestação de tudo o que há, o ser ternário sagrado da manifestação. Esses 3 pontos que abordamos anteriormente são importantíssimos para que nós possamos ter um vislumbre do que é ou de quem é Deus. É importante ressaltarmos que é impossível a qualquer ser manifestado ter uma compreensão total do que seja Deus, pois ele é um ser incognoscível, ou seja, é incapaz de ser compreendido em sua totalidade por seres manifestados. A nossa mente, que é manifestada juntamente com o corpo, sempre compreende dividindo, comparando, separando. E isso não é possível fazer com a ideia do todo, com a ideia da causa primordial, do Criador primordial, com a ideia de Deus, porque nós o tomamos como um ser que é baseado em um nominismo, ou seja, um ser único, e esse ser, ele é indivisível, ele é uno. Então, nós pensamos Deus como sendo um centro energético que irradia todo o universo. Não é possível dividi-lo. Por isso, então, é que a gente não consegue entendê-lo por completo. Se eu estou na manifestação aqui e eu olho para uma ideia de Deus, eu posso ter um pequeno vislumbre dele apenas. Eu não o vejo como um todo. Pensemos na ideia de uma estrela, por exemplo, né? Estamos embaixo dela e ao mirarmos, ao contemplarmos essa estrela, conseguimos ver apenas uma pequenina parte. Por isso é tão importante nós tentarmos vislumbrar Deus e não ignorarmos a visão que o nosso irmão tem. Por exemplo, se tem outro ser na manifestação, nesse outro ponto, também olhando a Deus, ele vai ter um outro vislumbre que eu não tenho. Nós tendemos culturalmente a ignorar a opinião do outro, a combater o conhecimento do outro ou a doutrina do outro, por acreditarmos que se eu aceitar, se eu compreender, o meu próprio conhecimento, a minha própria opinião será excluída. Esse ponto de vista se dá porque olhamos na horizontal. A compreensão implica em uma elevação da consciência para que eu possa, então, ter uma visão mais ampla sobre a opinião do outro, sobre o meu irmão. Se eu olhar daqui, eu tenho um pequenino vislumbre, mas se eu olhar daqui, a minha visão poderá, então, abarcar esse meu outro. Compreender o outro não significa que eu tenha os meus valores, as minhas virtudes, o meu conhecimento, a minha opinião, a minha identidade excluída. Mas é somado todos esses fatores do meu outro, a minha
própria consciência. Por isso, eu preciso dessa elevação. Esse ser uno, indivisível, que é Deus, ele não poderia criar, ele não poderia nada manifestar se ele não irradiasse primeiramente uma dualidade primordial, certo? Então, nós teríamos o demiurgo primordial, que seria essa dualidade energia e matéria. A partir daqui, nós podemos então vislumbrar e ter uma pequena compreensão da criação partindo desse ser que é indivisível, que é Deus. Energia, aqui, por exemplo, eu posso compreender os orixás dentro da Umbanda. Na matéria, eu posso compreender a grande mãe natureza, onde flui essa energia. Portanto, eu tenho uma manifestação. Todos os seres manifestados, então, vão refletir esse ternário sagrado da criação. Nós, por exemplo, somos seres que apresentamos esse ternário, tá? Só que aqui nós temos uma criatura que é o todo, impossível de ser compreendido em sua totalidade, que não se divide. Mas em mim eu vou ter uma pequenina fração dessa energia primordial que anima todo o meu corpo, toda a minha mente, chamada espírito, que corresponde exatamente ao ser indivisível. Esse espírito também é uno, também é indivisível. É claro que numa escala muitíssimo menor do que o grande uno. Eu vou ter, então, algo relacionado a essa energia, que no nosso caso é a mente, e eu vou ter algo relacionado à matéria, que é o nosso corpo. Depois dessa breve explicação sobre esses 3 pontos, continuemos com o nosso sumário. A constituição septenária do homem, o ternário sagrado no homem e o quaternário sagrado do homem. Os gregos e a constituição tripartite do homem. Refletiremos um pouquinho sobre esses pontos. O ternário sagrado, o ser ternário sagrado, se reflete em toda a manifestação. Em nós não seria diferente, não é verdade? Bom, pensando então o ternário sagrado, seria aquilo que corresponde à unidade, ao uno, ao espírito, à ideia, aquilo que não nasce e não morre, é eterno, sempre foi. Ou seja, o reflexo da perfeição, o reflexo daquilo que não se divide, o reflexo do divino em nós, que anima a nossa matéria. Esse espírito, tá, é dividido então em 3 frações energéticas. A primeira, que é a mente pura, também chamada de inteligência, certo? A segunda é o altruísmo. E a terceira é a vontade. Ainda não entraremos em detalhes sobre isso, certo? Mas nós teremos um momento específico no curso que vamos falar e vamos detalhar esses pontos. Seguindo então para aquilo que é possível ver e sentir, ou seja, aquilo que está no mundo no mundo sensível, né? Essa parte que faz parte do mundo inteligível, e isso daqui, né, está manifestado, faz parte do mundo sensível, né? Nós temos como premissa mais básica o corpo manifestado, ou seja, músculos, pele, carne, ossos, sangue, tá? Então nós temos o corpo físico, certo? Acima dele nós temos um corpo chamado corpo energético, né?
Eu posso movimentar um braço, posso levantar, posso caminhar, posso falar, certo? Posso movimentar minha cabeça, os meus olhos, enfim. Isso tudo acontece porque existe nesse corpo uma energia capaz de fazer isso. E eu não posso pegá-la, não posso apalpá-la, mas eu posso ver o meu braço se movimentando, o meu corpo se movimentando. Acima disso, tem um corpo dos sentimentos e das emoções, certo? Também não posso pegar, não posso tanger os sentimentos e as emoções, né? Mas eu sei que elas existem e sei que elas são manifestadas, porque eu posso estar mais ou menos triste, muito triste, um pouquinho menos triste, mais feliz, muito feliz. Eu posso estar chateado, certo? Eu posso sentir dor, né? Então, isso tudo engloba esse nosso terceiro corpo. E por fim, a mente concreta ou o mental dos desejos, tá? Aquilo que eu vou, na maioria das vezes, confundir como extremas necessidades, coisas de extrema precisão, e vou lutar com muito afinco por isso, certo? E às vezes vou voltar a minha mente só para servir isso, tá? Esse corpo manifestado. Será que isso nos ajuda a nos autoconhecermos? Será que se a gente pensar que somos isso daqui, a gente consegue expandir a nossa consciência, a gente consegue ter um vislumbre de Deus, a gente consegue voltar a Deus? Lembrando então uma frase bíblica, assim na terra como no céu, e uma lei universal, a lei da correspondência, tudo que está em cima é como que está embaixo. Pensemos na seguinte constituição: espírito, mente e corpo. Esta é a constituição tripartite do homem como pensavam os gregos. Será que eu preciso ter corpo, mente e espíritos perfeitamente alinhados para que eu tenha, por exemplo, um relacionamento amoroso feliz? Será que se eu basear um relacionamento amoroso só na realização do corpo, esse relacionamento vai ser duradouro, vai ser feliz? Se eu conseguir basear esse relacionamento amoroso na mente, veja bem, eu estou já um degrau acima, eu já estou pensando um relacionamento não baseado nas necessidades do corpo, mas consigo pensar baseado nas necessidades da mente. Será que esse relacionamento seria um relacionamento bom, duradouro e feliz? Agora, pensemos, se eu não penso nas necessidades do corpo, nem da mente como realização desse relacionamento afetivo, mas penso na felicidade do espírito, será que este relacionamento poderia, enfim, ser feliz, ser um relacionamento um pouco melhor, um pouco mais duradouro? Essa constituição tripartite, ela é importantíssima para nós pensarmos toda a nossa vida, desde a nossa vida religiosa, da nossa vida espiritual, que são coisas diferentes, tá? Há coisas do cotidiano, como, por exemplo, a satisfação das nossas necessidades mais básicas. Continuemos com o nosso sumário. Religiosidade e espiritualidade, que são coisas diferentes. As 7 leis universais. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo e o princípio da causa e efeito. Por último, o princípio do gênero.
A nossa última aula será sobre a aplicação prática das leis universais. Nossas aulas seguirão a ordem de acordo com os temas expostos em nosso sumário. Para não tornar o nosso assunto muito maçante, pretendemos não realizar aulas muito extensas, muito longas, nem textos e nem vídeos grandes demais, muito extensos, tá? Nossa dinâmica de estudo será sempre a de disponibilizar o material escrito, né, o material em vídeo, material de apoio em primeiro lugar, e só depois então vamos executar a aula presencial. Esperamos que o conhecimento ajude a você, querido filho, querido aluno, a mergulhar em sua própria consciência para então iluminar cada beco do seu ser, fazendo com isso então surgir a verdadeira identidade, promovendo assim então a nossa espiritualização. Nosso muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Curta, compartilhe o nosso conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixe-nos aqui nos comentários ou nos mande a sua pergunta pelo e-mail oirlcontato@gmail ou pela hashtag Pergunte ao Pai. Melhor dizendo, pergunte ao Pai. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!